Olá, galera linda do canal Ariarte, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu tava aqui arrumando minhas coisas e percebi que algumas das minhas bijuterias estavam quebradas ou então faltando peças. Foi aí que eu tive a ideia de reciclar. Eu fui no Pinterest e procurei algumas inspirações e encontrei esse brinco de rosa que ia cair como uma luva na minha primeira ideia. Então é esse que a gente vai tentar fazer. Será que vai dar certo? Com esse brinco de bolinha aqui, tem o par, eu peguei uma corrente que estava quebrada e coloquei atrás do encaixe, normal. E aí peguei uma massa de cerâmica fria, enrolei e passei ao redor da bolinha. E aí fui pressionando e modelando para ficar bem bonitinho. Coloquei num isopor para não correr o risco de soltar e nem de amassar. E limpei toda a bolinha do jeito que eu queria, porque eu vou pintar essa parte. E aí eu reservei e deixei secar. E agora a gente vai fazer a parte das pétalas. Então eu peguei 2 lixas de unha, porque vai ser a grossura da pétala. E aí estiquei a massa usando qualquer coisa roliça. No caso aí foi uma caneta de tecido, tá? E aí peguei minha espátula de unha e fiz o desenho da pétala, que não tem segredo, tá? Você só faz um pouquinho mais fino embaixo e faz as pétalas desenhadinhas. Pronto, com 3 folhinhas, né? Foi isso que eu fiz. Cortei aqui com a tesoura, mas depois eu aprendi a cortar com a espátula melhor. Com a água eu fui modelando para poder a pétala ficar meio viradinha, dobrei um pouquinho no centro da parte mais fina. É mais ou menos isso, você nem precisa ficar com muito trabalho. Eu fiz um buraquinho na ponta da pétala, que é para passar corrente depois. As pétalas não precisam de molde, né? Então o bom desse trabalho é que você pode fazer totalmente diferente uma pétala da outra. Voltando para a parte do encaixe do brinco, né? A corrente está aqui super grande, então a gente vai cortar. Vamos contar aqui 40 argolas e cortar. É o tamanho ideal para mim. Eu estou usando um alicate de unha velho para cortar, tá? Para fazer todo esse trabalho. Você tem a opção de colar as pétalas direto na corrente, mas eu acho que fica meio bruto, então eu optei em fazer o buraquinho mesmo com um palito de churrasco. Apesar que eu vou me arrepender de ter escolhido essa opção no final. Meu brinco de rosas está quase pronto, então eu vou reservar e deixar a natureza cuidar dessa parte, que é secar as minhas peças. Agora eu vou para a segunda inspiração, que é esse brinco de uma mulherzinha soprando uma bola. Eu acho que vai ficar legal com esses brincos de pérola que eu tenho aqui. Aí eu pensei, lembra aqueles quadros de artistas soprando bola de chiclete? Tipo a Audrey Hepburn, que é a bonequinha de luxo, ou a Brigitte Bardot, ou então a Marilyn Monroe. E aí foi o que eu tentei fazer. Vamos ver se eu vou conseguir? Daí eu separei os materiais que eu vou utilizar, que são os brincos, os esmaltes, a massa de cerâmica fria e o desenho da Marilyn Monroe que eu escolhi. Daí eu resolvi pintar os brincos porque eles são de tamanhos iguais, porém cores diferentes. Então eles não são pares, tá? Eu resolvi pintar com pérola primeiro para ficar quase o mesmo tom e depois passei o azul cintilante por cima. Tudo velho, tá? Esses esmaltes. Pintei tudo e agora eu vou abrir a massa de cerâmica fria utilizando 2 lixas como apoio para a massa ficar um pouquinho mais grossa, porque com a lixa mais fina ela vai ficar muito fina e pode quebrar, né? Depois vou pegar essa cola de bastão aqui, ou pode ser qualquer coisa roliço, que é para poder esticar a massa. E agora eu vou pegar o desenho da Marilyn Monroe, vou cortar e vou desenhar na massa, depois cortar com a espátula. Em seguida eu vou corrigir as imperfeições com o meu dedo molhado mesmo, eu vou alisando a massa. Depois vou cortar o rosto da Marilyn e reservar. Assim que eu corrigir todas as imperfeições, inclusive do lado do desenho, eu vou pegar um saco plástico, colocar em cima e com o meu dedo mesmo eu vou pressionar, que é para não ficar marcas das minhas digitais. Eu vou pegar o rosto da Marilyn e vou marcar exatamente onde vai ficar a bola. Vou colocar na massa e vou furar com o brinco. Corrijo novamente as imperfeições. Furo com o brinco até embaixo, que é para poder não correr o risco do brinco não passar depois de pronto. Por fim, vou passar mais uma demão de pérola nos brincos para depois vir com a cor azul. Reservo e agora eu vou fazer o brinco número 3. O brinco 3 é a mesma inspiração do anterior, né? Porque na verdade eu resolvi fazer o stick porque eu lembrei que no desenho tem ele soprando uma bola. Que na verdade eu acho que era baba, nem lembro direito. Daí eu pensei que ia ser interessante se colocasse ele. E por falar em Stitch, ele já é figurinha carimbada aqui no nosso canal, porque eu já fiz vídeo com ele pintando em camiseta com giz de cera. Com ele e com a Lisa. Para fazer o Stitch, eu segui o mesmo que as etapas anteriores. Então, eu fiz o desenho, depois cortei, estiquei a massa, coloquei o desenho por cima, cortei o desenho
e depois corrigi as imperfeições. Dessa vez eu não queria um desenho liso, então eu fiz uma bolinha que é para ser o rostinho do Stitch. Para não correr o risco de soltar, eu fiz umas marcações com palito de churrasco, tanto no desenho quanto na bolinha do rostinho. Depois, com um pouquinho de água, eu colei. Fui modelando a imagem, depois com a ajuda do palito de churrasco, eu fiz o desenho do focinho e corrigi as imperfeições laterais para unir as duas partes. Com materiais simples de encontrar, como esponja, palito de churrasco, então palito de dente, hastes flexíveis, eu consegui deixar a imagem parecida com o real. Esse plástico que vocês estão vendo aí embaixo é um durex que eu dobrei e coloquei o desenho que é para ficar fácil de descolar. Para finalizar, vamos fazer o furo com o brinco, passando para o outro lado, que é para poder, quando ele estiver pronto, seco, a gente conseguir encaixar na orelha, né? Depois da seção brincos, eu resolvi fazer botões, não tive inspiração nenhuma para isso. Peguei a tampa da sacola Cripuff, fiz um monte de bolinha na massa, depois fiz 2 furinhos em cada bolinha para passar a linha, alguns eu coloquei massa ao redor e pronto. Coloquei para secar também e fui para o próximo trabalho. A próxima inspiração é uma paleta de tintas, mas não é uma paleta de tintas qualquer. É o logotipo da minha loja, da minha marca. Inclusive, se você ainda não segue as nossas lojas, as nossas redes sociais, tá na descrição desse vídeo. A minha ideia é fazer uma tag, um rótulo diferente, né? Então eu fiz a paleta, fiz 2 furinhos e vou colocar no produto. Por último, esse brinco aqui que tá faltando pedrinhas, eu fiz uma bolinha, coloquei no centro, arrumei atrás para a bolinha não soltar e pronto. Depois que a Mãe Natureza fez o serviço dela, que secou todos os meus trabalhos, agora a gente vai lixar tudinho para deixar tudo nos trinques. Eu usei uma lixa de madeira bem fininha, aquela 150, e usei também lixa de unha. Depois de tudo lixadinho, tudo lisinho, eu fui fazer o desenho da Marilyn Monroe. Só para constar, esse brinco não ficou legal, tá? Eu fiz o rosto do desenho e eu não sei, né? Eu acho que eu tava sem inspiração porque não ficou legal, não. Daí eu fui pintar e faltou tinta branca aqui em casa. Aí eu descobri que é possível fazer tinta com massa corrida, que é o que eu tinha no momento. Então eu peguei a massa corrida, coloquei um pouco de cola branca, um pouquinho de água, misturei tudo e voilá! Funciona, gente, de verdade. Eu testei aqui nesse rolo de papel higiênico. Funcionou, tá? O pincel tá meio ruim, mas ficou legal. E eu misturei com a tinta de parede, que é aquelas bisnagas super baratinhas que vem de material de construção, e deu super certo. Eu vou começar pintando as pétalas, então eu pinguei aqui um pouquinho da bisnaga vermelha, misturei com a nossa tinta e pintei todas as pétalas. Até que ficou bonitinho, mas aí eu caí na besteira de colocar um pouquinho de tinta preta. Pra quê, gente? Estraguei o trabalho. Agora vamos pintar todas as peças. Vou pintar aqui a Marilyn, depois das drogas, que tá feio, viu? Vixe! Eu acho que eu tava com a esperança de consertar a Marilyn quando eu fosse pintar, né? Porque eu insisti com ela, vixe! Só que você acha que melhora? Não, só piora. E uma ficou diferente da outra, foi terrível. Eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça nesse dia. Olha a sobrancelha dela, virou a Frida. Pior que eu mirei na Marilyn e acertei na noiva do Chuck. Para corrigir o que eu fiz, eu peguei o esmalte vermelho e passei em todas as pétalas. Ficou até legal, porque eu não precisei passar o verniz, né? Nos outros trabalhos, eu passei o verniz em todos eles, em todas as peças. Terminei os detalhes, coloquei aqui o nome da minha marca com a caneta permanente. E agora chegou a hora de colocar a corrente dentro do furinho que a gente fez, e isso vai me dar um trabalho no qual eu vou me arrepender de não ter colado a corrente direto na pétala. Mentira, assim fica mais bonitinho, gente, fica mais delicado, sabe? Mas deu um trabalhinho porque eu fiz o buraco muito fininho, muito pequenininho, e aí teve uma até que quebrou, então ficou uma com 3 pétalas apenas. Eu peguei uma agulha de crochê que eu tenho aqui, puxei a argolinha da corrente, que deu muito trabalho, tirei pelo outro lado. Depois peguei essa corrente e passei para outra pétala e fiz isso em todas as 3 pétalas. Em seguida, com o meu alicate velho, eu abri uma das argolas, peguei essa argolinha e passei por dentro da outra e fechei com o alicate também. E agora eu vou terminar de passar o esmalte, tanto na parte de cima da base, como também nas pétalas que eu não terminei de passar em todas. E assim eu vou poder corrigir as partes que a tinta não pegou, que saiu do furinho que a gente passou a corrente e tudo mais. Agora vamos ver o resultado de cada uma delas.
Uma observação que eu acabei não falando, os botões foram pintados com esmalte e deu super certo. Afinal, é sempre bom ter botões em casa. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim! E olha o que vem por aí no próximo vídeo! E vocês não vão acreditar que material eu utilizei para fazer esse panda! Se você souber, escreve aí nos comentários, tá bom? Então é isso, vou esperar vocês no próximo vídeo. Beijo!